Bora ver o vídeo do Magno Malta? Vamos Por lá. favor. É que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando, Não reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. Então, veneno se faz com veneno. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em cima. Rapaz, eu confesso que eu não consigo entender o que ele quis dizer com isso aí. Inclusive, Mas ele não parece que ele tá bem, não. Você viu que ele não tá bem. Não, não parece que não tá, não. Tem a cor dele, assim, a forma de falar, ele não tem essa... Ele tem a oratória, uma das oratórias mais bonitas do Brasil. A oratória dele agressivo. não tá normal. Eu acho que aconteceu alguma coisa hoje. Não, mas não fala isso não, porque ele vai ouvir, daqui a pouco ele faz um vídeo dizendo isso. Ah, eu tomei remédio. Ele vai usar o argumento de que tomou remédio para justificar essa fala Isa, dele. você que é um menino jovem, vencedor, está concluindo a sua faculdade, sua segunda, né? Sim. É um vencedor. Eu sei de sua história, você vem do nosso querido Nordeste, que já tem a dificuldade com o Sul em relação a tudo. Há muito tempo, né? Como você hoje se sente ouvindo isso, por exemplo? Não, absurdo. Você vê, o cara é chamado de macaco, e aí quando a imprensa critica isso, quando a mídia critica isso, fala, cadê os direitos humanos dos macacos? Cadê o direito dos macacos? Cadê que ninguém vai defender o macaco? Olha que absurdo. E ver um senador da República fazer uma fala como essa é deplorável, é absurdo. Então a gente espera que ou ele peça desculpa, ou que depois alguém venha, pelo menos para... Não é possível que ele faça uma fala como essa. Eu entendo duas questões assim na minha percepção. Uma é essa primeira hipótese dele não ter estado bem hoje, então algum problema na cabeça dele, ou tomou alguma coisa que não devia. A segunda é a mais lógica. Tá. É que eles entenderam que a única forma de, infelizmente, manter esses... Infelizmente, eu vou usar uma palavra com todo carinho e respeito, entre aspas, esses coitados, inflamados dentro de uma situação que não existe. Não dá. Então, a única forma deles continuarem mantendo isso é através dessas insanidades. Eu conversava no início do ano com um grande líder da Assembleia de Deus. Eles pedem off e tal, mas muitos deles conversam comigo. E ele conversava comigo. Ele falou assim, olha, não vai parar. Eles vão continuar inflamando os 4 anos, porque eles tentaram se aproximar logo no início, perceberam que não vai ter aproximação, e aí o que aconteceu? Eles vão manter inflamando dessa forma. E é uma questão, Isa, que não veio... O Brasil tem uma síndrome de vira-lata, então ele herda muita coisa. Nós herdamos teologia americana, nós herdamos teologia europeia, nós herdamos teologia latino-americana, nós sempre herdamos alguma coisa. Nós temos uma síndrome de vira-lata. E o cristianismo do Brasil e a extrema-direita, nós herdamos o que veio do processo do trumpismo, através do Steve Jones, com toda a questão das redes sociais. O Brasil não estava preparado para isso em 2018. Foi feito um processo de manipulação a ponto de dizer o seguinte, o bolsonarismo, assim, eu e minha esposa às vezes ainda está assistindo alguns vídeos na época depois que a gente ganhou a eleição, né, amor? Era umas coisas insanas. Se o cara ia lá naquele acampamento e fala assim, agora, acabou de acontecer, o ministro não sei o que foi preso, aí o povo se ajoelhava, glória a Deus, e aquilo vira verdade. Um louco de um pastor, Maurício, como é o nome dele?
Bem famoso aí, né? Sei quem é. Você tá na BBC, o repórter fez acompanhou vários deles, nenhum deles respondeu. Disse que o presidente Lula estava morto. Aí o outro disse, entende, não? Que a orelha dele não era mesmo. Sim. Milhões de visualizações. Então é assim, todo dia. Que igreja é essa? Há um processo da teologia, há uma questão da teologia, amor, que a gente aprende, chama-se antropomorfismo. O que é isso? É atribuir funções humanas a Deus. Por exemplo, a mão de Deus, os olhos de Deus, os pés de Deus, a voz de Deus. Não quer dizer que Deus tenha o estereotipo humano, mas a gente atribui questões humanas a Deus. Sim. E quando ele escolhe João para escrever a revelação do Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, a Laodiceia, ele diz assim, não seja morno nem frio, porque eu vou te vomitar da minha boca. É uma expressão de antropomorfismo, porque Deus não fica doente. Mas a única vez que Deus ficou doente é quando a igreja o deixou doente. Porque quem vomita é porque está doente. Então, eu fico assim assustado, porque está um momento que Deus está vomitando essa igreja. E eu não posso culpar o simples irmão, irmã que está chegando no trabalho agora, vai nos acompanhando, ou aquele... Mas quem tem condições de formar opinião, e as opiniões foram formadas num processo, foram semeando, a ponto de, por exemplo, hoje, eu ser alvo do ódio de quem tem que falar de amor. De qualquer, por exemplo, eu posto vídeos de pregação. Aí, para eles, não é pregação. É só a questão da opinião política. Aí, quando eu falo de política, por que o senhor não volta a pregar? Por que não fala de Jesus? Quer dizer assim, é uma coisa assim que ficou fora das questões, a ponto de irmãos em Cristo, pastores, servos de Deus, uma ameaça de morte. Eu fiz uma estratégia que eu nunca paguei nada. Mas se a pessoa, se eu fizesse, só pegasse e fosse processar todos eles. Mas eu não vou fazer isso, porque eu fui chamado para um propósito. E eu acho que quando você está num propósito, você tem que ter estrutura para suportar isso. Chegou momentos que a gente não ia conseguir suportar. Eu, minha esposa, a ponto de a gente falar assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Como aguentar tudo isso? Vamos deletar todas as redes sociais, vamos embora. Mas eu sempre dizia para ela assim, eu estou num propósito. E eu sei o dia que Deus vai nos colocar. Então, todos esses malucos aí, que toda hora usam essas teorias da conspiração, essas loucuras todas, muitas vezes eu desafiei qualquer um deles. Porque não tem um profeta pentecostal no Brasil que profetizou as vitórias desse ex-governo, que se cumpriu a sua palavra. E a única palavra que se cumpriu foi a que Deus me deu. Então, como é que pode? Então, tá todo mundo certo, que erraram, e quem acertou tá errado. E a igreja se tornar intolerante, desrespeitosa, e dessa forma, Jesus disse assim, tome a tua cruz e siga-me. Quando ele disse isso, Isa, ele disse assim, venha após mim e siga-me. Se você vai após alguém, vai seguir, você tem que passar nos lugares onde essa pessoa passou. Então a igreja tem que passar onde Jesus passou. Só que a religião da época não queria passar nos lugares que Jesus passou. Porque a religião não deixaria descer em Samaria, falar com a mulher adúltera, entrar na casa dos pecadores, sentar na mesa dos escarnecedores e dormir na casa do Zaqueu. A igreja não permitia isso. E a igreja hoje tornou-se isso. Mas como é que vai seguir Jesus se você não faz o que Jesus fez? Se não vai amar quem Jesus amou? Você vai dizer que um irmão, um ser humano, uma pessoa, só precisa cortar o rabo? Isso é Magno Malta, mano.